minutinhos para falar um pouco sobre o que a gente vai tratar no que seja economia acadêmica, né? Não do jornal. Nós vamos falar sobre várias coisas, né? Por que o consumo, por que o modelo de crescimento baseado no consumo não se sustenta no longo prazo? Porque uma coisa importante, né? Nós economistas fazemos é mexer com variáveis reais. O que são variáveis reais? São aquelas variáveis que têm descontado a inflação, que a gente usa o númerozinho, o deflator implícito. Vamos falar de taxa de juros reais, vamos falar sobre taxa de câmbio, o que é desvalorização cambial, o que é valorização cambial, economia internacional, modelo ISLM, efeito crowding out, keynesianismo, né? Sobre política e economia de uma forma geral. E qualquer coisa a gente desenha no quadro que vai estar tendo. Obrigado. Então a gente tem uma coisa fundamental que aconteceu nos 13 anos de lulopetismo, né? Que foi a aposta a todo custo num modelo de desenvolvimento baseado no consumo. Criou A, B, C, D, lembram disso? Não existia isso. Aí você cria a classe e tem luta, né? Para isso, não funciona no longo prazo. Por quê? Porque ela é baseada no consumo com crédito subsidiado, com crédito... você pode ver isso nas formas de parcelamento, né? O consumo baseado no que em economia se chama no endividamento das famílias. Em macroeconomia, você antecipa o consumo crendo que o PIB vai aumentar no futuro. Isso pode ser sofisticado, isso. Estou contando. Então, se eu espero que a minha renda vai aumentar no futuro, veja que é uma questão de expectativas. Expectativas racionais. Isso existe. Rational expectation. É uma expectativa de que no futuro a minha renda vai aumentar. Então eu antecipo hoje o meu consumo baseado não na minha renda permanente, não na minha renda corrente, mas na minha renda permanente. Mas você tem que contar com um modelo de expectativas racionais. Mimetismo. Você tem economia do lado da demanda e economia do lado da oferta. Eu acho, só uma opinião. Pode ser, eu vou tentar falar um pouco mais fácil. Quer dizer, quando você, por exemplo, aumenta a oferta de automóveis, um bem de consumo durável, e todo mundo não tem onde morar, mas compra um carro, um por cidadão. E você não aumenta as vias, não expande as vias. O que você vai gerar? Um carro a mais, que é o efeito marginal. Isso anota aí. O efeito marginal é o que causa o problema. Quer dizer, na margem, um carro é o que causa o engarrafamento. Porque se cada um pensar, eu vou viajar e não vai ter problema, aquele carro que entrar vai causar o engarrafamento. Então isso é um problema, não é um problema da demanda, é um problema de você crer na economia do lado da oferta. Que você vai criar demanda se você ofertar, tá claro? Então isso acontece nos bens de consumo duráveis, né? Linha branca, automóveis. Não adianta confiar no mercado interno, aí você tem que confiar no mercado intrafirma com a Argentina, por exemplo, né? Montagem de veículos e automotores, de peças, autopeças, mas isso tem que ter um contexto interregional de Mercosul, por exemplo, principalmente. A maioria do comércio Brasil-Argentina é veículo. Então não pode jogar tudo contando com o mercado interno. Ele não é tão grande assim e é um mercado com uma alta propensão ao endividamento. Você não adianta ficar jogando
dinheiro do helicóptero, porque isso não vai funcionar, a não ser que tenha muita capacidade ociosa, que não é o caso brasileiro. Atualmente é. Mas não é igual nos anos 30, que você acha que, como era nos Estados Unidos, a política do New Deal, que você tinha uma depressão gigantesca e você tinha que o governo entrava com dinheiro, os gastos do governo, que é um componente do PIB, consumo agregado, dentro do qual está o das famílias, é só um pequenininho, negócio bem pequenininho. O que conta mais é o gasto do governo, mas ele tem seus limites, porque ou você financia com impostos ou com tributação futura. Se não cobrar hoje, você vai cobrar das gerações futuras, porque o almoço não sai grátis, entendeu? Para você aumentar o PIB hoje, você vai ter que, a todo custo, se for baseado no consumo, você vai ter que tributar. Então você vai ter que subsidiar, privilegiar algum setor que cria efeitos distorsivos no consumo e na produção. Tem que deixar a economia livre, entendeu? Porque senão, se controlar a produção, os subsídios, no futuro, as gerações que os nossos filhos vão pagar a conta sem que eles tenham contratado coisa nenhuma, entendeu? É pagar sem ter pedido. Né? Eu estou recebendo aquilo que eu não pedi. Então é uma questão de responsabilidade intertemporal. Então, do ponto de vista micro, não funciona. Né? Então, tem que aumentar a poupança doméstica, as famílias têm que poupar mais, tá? E para isso tem que ter menos inflação. E consumir menos. Consumir menos, exatamente. Uma hipótese que o Brasil tinha consumo de luxo elevado. Eu escrevi, está no meu TD 255 no site da UF, procura lá, nas conclusões. O Brasil ainda tem um perfil de consumo de luxo, só que o mercado doméstico não pode prover. O que você tem que fazer? Importar. Importar mais com câmbio o quê? Valorizado. Aí é a doença da vaca holandesa. Você tem que puxar o câmbio o quê? Para baixo. Para poder ficar mais barato comprar lá fora. Que foi aquela febre de todo mundo dizer que em Miami era mais competitivo. Mais barato, lá o que seja. O que é um problema, porque viagens internacionais dá problema no balanço de pagamentos. Anos 80 isso pegou. Hoje menos. Mas um padrão de consumo mais clássico. Né? Aí você tem um conflito distributivo. Né? A formação de preços relativos por conflito distributivo. Não tem nada a ver com classe. É você jogar para o amanhã uma conta que está sendo feita hoje. Você está entendendo? Aí vai comprar no exterior. E isso aumenta o déficit conta corrente. E aí um governo que seja mais populista, o que é o populismo? Aí eu teria que desenhar. Ele pega a equação, não é uma equação que diz que o salário real tem que ser igual à produtividade marginal do trabalho, e ele descumpre isso. Quer dizer, o salário tem que aumentar, o salário real, que é o deflacionado, tem que estar de acordo com a produtividade do trabalho. Desde o século XVIII sabe disso. Aí você subsidia, você dá crédito consignado para o aposentado, que é quem sustenta as famílias. Tá claro? E aí você indexa tudo ao mínimo. Tem que ter um mínimo grande. Né? Tem que indexar muito. Né? E aí você... do que vocês me perguntaram? Se o governo não tem interesse sim. nisso. Você aumenta o... Bom, qual é o interesse que a boca do governo tem? Isso é uma coisa para pensar. Tem uma coisa em economia que se chama justaposição de salários. Quer dizer, os sindicatos, quanto mais sindicalizado uma economia for, é como se fosse
Como é que chama aquilo de futebol? Estádio. Aí um levanta, o que está atrás não consegue enxergar o jogo. Vai levantando, o de trás não enxerga e vai levantando. E em um efeito de cadeia, você vai fazendo que você acaba desejando um pouquinho mais de inflação, para que o governo corrija tudo baseado na inflação, que aí o mínimo sobe, né? A aposentadoria está indexada ao mínimo, que faz um acordo com a inflação. Olha que beleza. Aí a população fica com saudade de um pouco de inflação, né? Porque aí o governo faz a tal da correção monetária, que é simplesmente pegar o nominal e jogar para cima, e aí você tem um fenômeno que se chama ilusão monetária. Quer dizer, o preço está subindo, mas se o senhor governo aumentar o salário nominal, eu estou feliz. Isso é uma ilusão monetária. Aí todo mundo quer um pouquinho de inflação. Aí tudo é corrigido, né? Você tem a ilusão de que pode consumir mais, sendo que o teu poder de compra efetivamente caiu. Então, qual a produtividade marginal do aposentado? Para a economia, tá? Não estou falando de questões morais. A produtividade marginal do trabalho do aposentado é 0. Eu estou me baseando em Perciaria, da André Lário Rezende, Gustavo Franco, pessoal da PUC. Estou falando os ortodoxos. Os heterodoxos não vão concordar. Produtividade marginal do trabalho do aposentado é 0. Então, o reajuste de salários reais é 0. Se você for peronista e disser, eu vou fazer o salário nominal subir de elevador e o preço subir de escada, você vai ter uma disparidade porque você não está acompanhado pela produtividade marginal do trabalho. Beijo.